bom dia, pessoal. Mais uma vez, muito prazer. Eu sou o Ariel, Ariel Martins da Fronius. Eu estou aqui junto com os meus colegas, o Vitor, o Daniel, o Thiago, tá? Todo o nosso time de especialistas da Fronius. E hoje a gente inicia o último capítulo aí dessa série do Fronius Convida dessa semana, trazendo para vocês o professor Marcelo Villalba, da Unicamp, tá? Ele é o diretor do Laboratório de Energia e Sistemas Fotovoltaicos, o LESF, lá da Unicamp. E hoje ele vai apresentar para vocês um pouco, vai falar um pouco também, além do laboratório, o tema principal aí é a questão dos algoritmos dinâmicos, né, de MPPT. Tá? Então, como a gente já deu uma atrasada, não vou me prolongar muito. E aí, no final, a gente abre para dúvidas, o Marcelo responde as dúvidas aí de vocês encaminharem pelo chat. Qualquer coisa, a gente também já vai respondendo algumas dúvidas aqui para vocês durante a apresentação, tá bom? Então, obrigado, desejo a todos um ótimo webinar, e aí é contigo, Marcelo. Obrigado, viu? Legal, obrigado, Ariel, pelo convite, obrigado a todo o pessoal da Fronius, né? Uma satisfação aí poder contribuir tecnicamente com o mercado fotovoltaico. Nós vamos conversar, então, sobre inversores e algoritmos de MPPT. O nosso objetivo principal é falar sobre os algoritmos de MPPT dinâmicos, mas antes, né, para preparar essa nossa conversa, eu vou falar um pouquinho sobre inversores, né, e explicar o que é, afinal, um algoritmo de MPPT. Eu preparei aqui alguns slides iniciais, apenas falando aqui sobre o nosso trabalho, que é desenvolvido na Unicamp, tá? Esse aqui é o meu livro, para quem não conhece, Energia Solar Fotovoltaica. Está disponível nas livrarias físicas e virtuais, principalmente virtuais, na Amazon, Saraiva. Então, para quem tiver interesse, esse material está à disposição aí de vocês. Prosseguindo aqui, parece que travou aqui. Está meio lento aqui meu computador, só um instante. Acabei pulando aqui no slide. Certo. O LESF é o Laboratório de Energia e Sistemas Fotovoltaicos da Unicamp, um laboratório que já foi criado já tem alguns anos, ele vem ampliando as suas atividades dia após dia, né? A gente tem atividades de pesquisa, desenvolvimento, atividades de certificação, nós somos certificadores de inversores e módulos fotovoltaicos para o Inmetro, para o Procel também. A gente tem uma atuação forte em treinamentos, tem um slide aqui específico sobre isso. Vou passar aqui, não sei o que está acontecendo, está bem lento aqui o meu computador. Tá, então, para quem precisar, né, a gente faz certificações aí de inversores, fazemos outros tipos de testes também, além das certificações em MET. Um teste que a gente vem realizando agora, por exemplo, são testes de qualidade do algoritmo de MPPT do inversor, né? É algo que ninguém olha com muita atenção, poucas pessoas sabem da importância disso, né? Mas os inversores não são todos iguais, né? Não adianta você ter uma eletrônica que é muito parecida entre todos os fabricantes. Você precisa ter também sistemas de controle bem sofisticados, né? E o MPPT entra aí nesse assunto, tá? Então, se você comparar dois inversores, tá? Um Fronius, por exemplo, e um outro inversor qualquer, né? Você vai ver diferenças no funcionamento, na eficiência geral do sistema, por causa do algoritmo de MPPT. Então, esse é um assunto que nós vamos abordar com mais atenção aí nos próximos slides, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês a nossa área de testes de inversores, tá? Depois, quem tiver interesse pode entrar no nosso site, pode entrar em contato com a gente, tem o meu e-mail na apresentação, depois eu vou deixar para vocês. Tá? Quem quiser conhecer melhor as nossas atividades pode entrar em contato então com a gente. Essa aqui é a nossa área de testes de módulos fotovoltaicos, tá? Nós temos a capacidade de realizar inúmeros testes, né? Incluindo os testes do Inmetro, mas além dos testes do Inmetro também fazemos, por exemplo, teste de eletroluminescência, teste de envelhecimento com câmara ultravioleta. Então, são testes que a gente oferece para o mercado, né? E também esse laboratório é usado em
pesquisas que nós realizamos na área de módulos fotovoltaicos. Tá? Continuando aqui, vou avançar um pouquinho mais rápido essa parte, para não tomar muito tempo de vocês. Tá? Aqui são fotos de alguns trabalhos técnicos que nós realizamos em usinas fotovoltaicas, né? Quem precisar também desse tipo de serviço, desse tipo de consultoria nossa, é o que nós realizamos. Nós fazemos comissionamento para startup, comissionamento, teste de inspeção e teste para garantia, né? A gente faz todo tipo de análises termográficas, eletroluminescência, análises elétricas. A gente faz todo esse tipo de estudo em usinas fotovoltaicas. Tá? A parte de treinamentos, a gente oferece cursos de introdução à energia solar, projeto de dimensionamento, instalação. Nós temos um curso prático na Unicamp, já vem sendo desenvolvido desde 2017, se não me engano, já tem uns bons anos aí. Aqui tem algumas fotos desse curso. Tá? É um curso 100% prático, muito interessante para todos os níveis de profissionais, né? Desde empreendedores até o técnico, o instalador, que é quem vai efetivamente fazer as instalações, né? Então, esse é um dos cursos que nós oferecemos na Unicamp. Estamos planejando, isso já está em fase de desenvolvimento, um curso de especialização, tá? Que provavelmente vai ser lançado em 2021. A gente não sabe ainda como que vai ser essa coisa aí do coronavírus, isso está atrasando um pouco os nossos planos, mas é um curso que vai abordar desde a física dos semicondutores até o projeto e execução de usinas, gerenciamento de projetos, comissionamento. Os alunos do curso poderão ter acesso aos laboratórios, vão aprender os procedimentos de teste do metro e outros, né? Vai ser um curso bem abrangente que a gente vai oferecer para o mercado, provavelmente a partir de 2021. Tá? Aqui a gente tem algumas fotos de desenvolvimentos que a gente realiza. Esse aqui, por exemplo, é um protótipo de inversor fotovoltaico, tá? Um inversor grid tie, de conexão à rede. Então a gente desenvolve, né, os nossos próprios inversores e testa nesses protótipos diversos sistemas de controle que a gente estuda, a gente desenvolve, né, incluindo sistemas de MPPT. Então, aqui são algumas fotos aí das nossas áreas de pesquisa. Tá? Depois eu acho que a gente consegue disponibilizar essa apresentação para vocês. Aí vocês podem olhar com mais calma esse material. Esse é um rastreador solar de 2 eixos que nós estamos desenvolvendo. É uma outra linha de pesquisa nossa. Tá? Anotem na sua agenda, em setembro, tá? De 23 a 25 de setembro, nós teremos na Unicamp o Fórum Solar Brasil, tá? Um evento que vai ocorrer no Centro de Convenções da Unicamp. Ele não foi divulgado ainda. Em breve a gente vai divulgar aí nas redes sociais, aí em todos os canais, a página do evento, tá? Mas já anotem aí na sua agenda para que vocês possam participar. Nós realizamos esse evento, a primeira edição, em 2017, foi um evento bem interessante, muita gente, Centro de Convenções da Unicamp lotado, e vamos repetir agora em 2020 e a gente pretende depois continuar com esse evento anualmente. Bom, mas vamos então ao assunto que nos interessa. Vamos falar sobre sistemas de controle do inversor solar grid tie. Tá? Vou passar bem rápido por esse assunto, porque é um assunto que não dá para explorar em detalhes em uma apresentação de 1 hora. Tá? É um assunto bem extenso, né? O inversor solar é um equipamento bastante complexo, possui um conjunto de sistemas de controle, incluindo controle da tensão de entrada. Né? A tensão de entrada seria a tensão do painel solar, né? A tensão de entrada no lado de corrente contínua do inversor. Nós temos também o controle da corrente de saída. Tá? O inversor, qual é a função do inversor? Ele retira a energia do painel solar na forma de corrente contínua e entrega essa energia para a rede elétrica na forma de corrente alternada. Para ele conseguir fazer isso, ele precisa de um sistema de controle
bastante rápido, bastante sofisticado, que faz a injeção da corrente com o formato necessário. Qual é o formato que a gente precisa para a corrente elétrica na conexão com a rede? É uma corrente elétrica senoidal, tá? Como essa que a gente está vendo aí, né? Essa figura que aparece aqui, tá mostrando aí um sinal elétrico senoidal. Tá? Então, a corrente elétrica injetada pelo inversor precisa ter o mesmo formato da tensão da rede. Tá? Isso por quê? Isso porque as redes elétricas são alternadas. Se nós tivéssemos redes elétricas de corrente contínua, aí o inversor não precisaria fazer isso aí. Bom, nem seria um inversor, né? Seria simplesmente um conversor de corrente contínua. Tá? Mas essa é uma outra discussão. Né? O sistema elétrico que nós temos hoje é um sistema elétrico baseado em máquinas rotativas. Né? Toda a tensão, toda a rede é de corrente alternada. Então, para nós agregarmos outras fontes, tá, que não sejam de corrente alternada, como é o caso da fonte solar fotovoltaica, a gente precisa ter esse equipamento, esse inversor que processa, né, que reforma, que molda, né, a energia para que ela seja compatível com a rede elétrica. Bom, depois nós temos recursos, né, que são sistemas de controle e proteção. Tá? No caso aqui, um dos mais importantes sistemas existentes no inversor solar da conexão à rede é a detecção de ilhamento. Tá? Esse é um assunto, inclusive, muito interessante para a gente falar no futuro webinário. Eu não sei se já teve, eu não consegui, sinceramente, acompanhar essa sequência de webinários que a Fronius organizou. Eu até gostaria de assistir depois esse material lá no canal do YouTube, né? Não sei se já foi abordado o assunto da detecção de ilhamento, um assunto bem interessante para a gente explorar com mais atenção, tá? Que é o principal recurso de segurança mesmo dos inversores para conexão à rede. E no final eu estou destacando aqui a presença do MPPT, tá? Que é o sistema de rastreamento do ponto de máxima potência, né? O Maximum Power Point Tracking. Todo sistema, né, todo inversor solar precisa ter o recurso do MPPT. Por quê? Tá? A gente vai ver aqui que os painéis solares possuem uma curva característica, né, uma curva de característica elétrica, uma curva de corrente e tensão, tá? Que tem um formato muito particular, tá? E essa curva tem um ponto de máxima potência. E é lá que a gente precisa operar. É nesse ponto que a gente consegue extrair a máxima energia, a máxima potência do painel solar. Então tem que ter um recurso lá no inversor para que isso seja possível. Tá? Antes de falar do MPPT, quero apresentar aqui um slide sobre os sistemas de controle do inversor, para você entender um pouquinho como que o MPPT funciona, como que ele é possível. Tá? A gente está mostrando aqui nessa figura, tá, os dois principais sistemas de controle, que são o sistema de controle da tensão de entrada e o sistema de controle da corrente de saída. Tá? Na entrada, então, eu preciso ter um meio, tá, de regular, né, ou de controlar a tensão presente aqui nos terminais de entrada do inversor. Tá? Essa regulagem permite, então, alterar a tensão operacional dos painéis. Tá? Os painéis solares eles são diferentes de outras fontes de energia que a gente conhece, como uma bateria, por exemplo. Né? A bateria tem uma tensão de saída fixa, né? Claro que ela varia, né? Dependendo do estado de carga, enfim. Né? Mas, para todos os efeitos, a gente pode considerar que é uma fonte de tensão fixa. Isso não é o caso do painel solar. O painel solar tem uma tensão variável, essa tensão pode variar de 0 até o seu valor máximo, que seria a tensão de circuito aberto. Tá? Então, conclusão, se você tentar extrair alguma energia de um painel solar, ele vai te apresentar nos terminais dele uma tensão aleatória, uma tensão cujo valor você não conhece, o valor dessa tensão não é fixo. Tá? Então, você precisa controlar o painel solar, você precisa, né, dominar o painel solar. Quem faz esse trabalho é o inversor, através do seu sistema de controle da tensão de entrada.
Então, basicamente, a ideia desse controle é medir a tensão presente nos terminais dos painéis, ou seja, a tensão na entrada do inversor. Tá? Essa informação é processada, tá? E esse processador envia uma resposta para o inversor, envia um comando para o inversor, para que ele faça alguma coisa. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos ver como que isso é feito. Tá? A gente vai olhar um pouquinho mais fundo aí esse sistema de controle. Tá? Então, resumindo, né, moral da história, o inversor com o seu sistema de controle de tensão, ele modifica, ele determina qual é a tensão na qual os painéis solares vão operar. Tá? O painel solar não decide isso sozinho, decide ao inversor. Bom, depois que você resolveu o problema da entrada, né, depois que você terminou a tensão de operação dos painéis e encontrou o ponto de máxima potência, agora você vai olhar para a saída. Tá? Como que a energia precisa ser entregue para a rede elétrica, na forma de corrente senoidal. Então, eu preciso ter aqui um sistema que monitora a corrente de saída do inversor. Tá? Essa informação, né, essa corrente medida, monitorada, ela é processada pelo sistema de controle, e o sistema de controle atua, então, sobre o inversor, para que o inversor faça, na saída dele, uma corrente que segue uma referência específica. Essa referência, no caso, é uma referência senoidal, ou seja, nós usamos como referência a própria tensão da rede elétrica. Né? Então, se a tensão da rede é senoidal, a minha referência de corrente também é senoidal, e a corrente que eu vou injetar, ou seja, a corrente que eu vou produzir na saída do meu inversor é senoidal. Tá? Aqui nesse slide a gente vê um exemplo de um sistema de controle em funcionamento. Aqui a linha azul mostra a referência de corrente. Tá? Essa referência, quem determina essa referência? Né? É o projetista. Né? Quem projetou o inversor determinou, olha, a corrente vai ser assim, senoidal, porque ela tem que ser igual à corrente tem que ser igual à tensão da rede. Tá? Então, a minha referência é essa. Tá? E aí o meu sistema de controle vai trabalhar para seguir essa referência. O que nós vemos aqui em vermelho, tá? É uma forma de onda típica de uma corrente de saída de um inversor solar com corrente senoidal. Tá? Então, a corrente ela oscila, né? Ela ondula em torno de uma referência. Quanto menor essa ondulação, melhor é a qualidade da corrente elétrica. Então, para isso, existem, além do próprio algoritmo de controle, né? Existem filtros de saída, né? que filtram esse conteúdo harmônico, tá? Para que o inversor produza uma corrente senoidal pura, né? Dentro daquilo que a norma exige, tá? Com um conteúdo harmônico máximo de 5%. Tá? Então, é assim que é feita a corrente de saída do inversor. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, né? Esse é um assunto bastante extenso, não dá para falar sobre isso com tantos detalhes aí numa apresentação como a nossa, tá? Recomendo aqui 2 materiais. Um deles é o livro Conversores para rede, né? Grid Converters, para sistemas fotovoltaicos e eólicos. Tá? É um livro do Teodorescu. Tá meio ruinzinho aqui a figura, mas dá para ler aí. Depois, se alguém quiser, eu passo também aí o link, passo a referência desse livro. Tá? Na minha tese de doutorado também, eu exploro esse assunto, eu detalho o funcionamento dos sistemas de controle do inversor solar. Tá? Quem quiser, então, olhar esse material, ele está disponível no repositório científico da Unicamp, nesse link que eu estou mostrando aí. Tá? Você encontra isso facilmente aí na internet. Tá? Bom, a gente já entendeu, então, que tem um mecanismo ali no inversor que faz o ajuste da tensão de entrada do inversor. Que mecanismo é esse? É o controlador de tensão. Muito bem, o controlador de tensão permite controlar a tensão, mas ele sozinho não sabe o que ele precisa fazer. Alguém precisa dizer para o controlador de tensão qual é a tensão que precisa existir na entrada do inversor. Ou seja, qual é a tensão que precisa existir nos terminais de saída dos painéis. O controlador faz a coisa acontecer, ele controla.
mas alguém tem que dizer para ele qual é o valor de tensão necessário. Quem é que faz isso? É o sistema de MPPT. Tá? Então, basicamente, o bloco de MPPT, né, o algoritmo de MPPT, ele monitora a tensão de saída dos painéis, monitora a corrente de saída, tá? Ou seja, ele está monitorando a potência, né? Se você multiplicar a tensão e corrente, você tem a potência dos painéis solares, tá? E ele fica constantemente olhando para essa potência, tá? Ele fica olhando e fica buscando a máxima potência. Ele busca colocar o painel para operar, né? Ele busca o ponto de máxima potência do painel para que ele opere, então, com a sua máxima eficiência, tá? Então, aqui dentro desse bloco cor de laranja, aqui, né, que a gente chamou de MPPT, existe um algoritmo, tá? Esse algoritmo pode ser feito de várias formas. Existem diversos tipos de algoritmos na literatura e na indústria também. Cada fabricante usa um algoritmo diferente, tá? Que esses algoritmos podem ser ultra simples ou podem ser ultra complexos, né? Então aí está uma diferença, mais uma diferença, né, que a gente encontra entre os diversos fabricantes de inversores no mercado. Alguns vão usar algoritmos extremamente simples e ineficientes, e outros vão buscar algoritmos mais sofisticados e que permitem uma maximização do rendimento do sistema fotovoltaico. Tá? Vamos dar uma olhada no que tem aqui dentro desse bloco que a gente chamou de MPPT. Tá? Vou avançar um pouquinho aqui, depois eu volto para a curva, para o gráfico anterior. Tá? O que a gente tem aí dentro é um algoritmo, tá? É um programa, um software, né, que toma decisões. Tá? Então, as variáveis de entrada desse software são a tensão e a corrente do inversor. Então, o algoritmo mede a tensão, mede a corrente, calcula a potência, tá? E ele analisa, né, a potência de tempos em tempos. Então, por exemplo, a cada 1 segundo, o inversor vai lá, né, ou, aliás, o MPPT vai lá e mede a potência que existe naquele momento, a potência que está sendo extraída naquele momento dos painéis. Tá? E ele avalia, a potência que eu tenho agora é maior ou menor do que a potência que eu tinha 1 segundo atrás, por exemplo. Né? Essa que é a pergunta que está sendo feita aqui, tá vendo? A potência do instante K é maior, né? Ou é maior, né? Essa que é a pergunta que está sendo feita aqui, né? Ela é maior do que a potência do instante K menos 1, ou seja, 1 segundo atrás, por exemplo, tá? Sim ou não, né? Se a resposta for não, então o algoritmo é desviado aqui para um outro processo, uma outra rotina. Se a resposta for sim, o algoritmo é desviado para o outro lado, né? E assim o algoritmo vai buscando a máxima potência dos painéis, né? Qual que é a lógica por trás disso aí, né? É provocar pequenas perturbações, tá, na tensão dos painéis, ou seja, o painel trabalha muito bem, né, ou o painel, ou os painéis, ou os módulos, né, a palavra que a gente quiser usar aí, tá? Então, vamos supor, ó, o ponto de máxima potência desse conjunto de módulos é nesse ponto preto que a gente está mostrando aqui, tá? Então, o ideal é que esses módulos trabalhem nesse valor de tensão, tá? E para encontrar esse valor de tensão, o algoritmo de MPPT fica o tempo todo produzindo perturbações. Né? O que seria uma perturbação? Ele aumenta um pouquinho a tensão dos painéis, tá? Então o painel estava operando em 350 volts, ele vai lá e coloca 352 volts. Tá? E observa, tá? Quando eu aumentei 2 volts a tensão dos painéis, o que aconteceu? A potência aumentou ou diminuiu? Se a potência diminuiu, né, como a gente está mostrando aqui nesse desenho, né, aqui eu aumentei, eu saí desse ponto aqui e vim para esse outro ponto aqui. Então, aumentei a tensão. Quando eu aumentei a tensão, eu percebi que a potência caiu. Né? Eu desci aqui na curva de potência. Tá? Então, o algoritmo percebe isso. Então, na próxima interação dele, tá? Na próxima iteração dele, aliás, ele vai, então, reduzir a tensão, porque ele percebeu que aumentar a tensão diminui a potência. Então, não vale a pena aumentar. Então, vamos diminuir. Aí ele começa a diminuir. Tá? Aí ele vai passar pelo ponto de máxima potência,
Só que ele não é inteligente, né? Ele está programado agora para diminuir a tensão. Então ele vai diminuindo, até o momento em que ele percebe que, ao diminuir a tensão, ele também está diminuindo a potência, né? Aí ele fala, opa, preciso parar, então não vou mais diminuir, agora vou voltar a aumentar. Então essa aqui é a lógica, tá, do algoritmo de MPPT. Ele fica perturbando a tensão dos painéis, aumentando e diminuindo, tá? São perturbações muito pequenas, né, de alguns volts a cada 1 segundo, por exemplo, a cada 10 segundos, né, depende da velocidade com que o inversor está programado, tá? Então ele fica modificando essa tensão, tá? Procurando estar o mais próximo possível aqui do pico, tá? Do valor máximo da curva de potência, tá? Essa aqui é a ideia do algoritmo de MPPT, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês como que seria o esquema de controle de um inversor comercial, né? Os inversores comerciais, a maior parte deles hoje possui 2 estágios. Tem um estágio de entrada, que é um estágio de conversão de corrente contínua, tá? E tem um estágio de saída, que é o inversor propriamente dito, né? Que é o estágio que faz a conversão de corrente contínua para corrente alternada, tá? O que eu estou mostrando aqui nessa figura é o estágio de entrada, que é um estágio boost, estágio elevador de tensão, tá? Então, o que nós temos aí é um conversor CC-CC, também conhecido como fonte chaveada, né? Que equipa a entrada aí da maior parte dos inversores comerciais, tá? Então, tem um sistema de controle que atua sobre o conversor boost, tá? E eu tenho, junto ao sistema de controle, tá, um algoritmo de MPPT que monitora a potência do inversor, como nós falamos agora, tá? E fornece para o controle de tensão do conversor boost, né? Fornece a referência de corrente ou de tensão, né? Que o conversor precisa seguir, tá? Então, sempre você vai ter o algoritmo de MPPT trabalhando em conjunto com algum outro controlador, tá? Que é o controlador que vai depois efetivamente regular a tensão de entrada aqui do inversor ou a tensão de saída dos painéis, tá? Quando você tem inversores que possuem mais de uma entrada de MPPT, significa que você tem vários circuitos como esse aqui. Cada entrada de MPPT corresponde a um estágio boost, a um conversor CC-CC elevador de tensão, tá? Então, você tem lá inversores com 2, 3, 4 ou até mais entradas de MPPT. O que significa? Eu tenho vários conversores boost de entrada, tá? Em cada conversor desse, em cada entrada dessa, eu posso conectar um string ou um conjunto de strings, tá? Qual que é a vantagem dos conversores com múltiplos MPPTs? Tá? Como o próprio nome já diz, né? Eu tenho um algoritmo de MPPT exclusivo para cada conjunto de módulos, né? Para cada entrada desse inversor. Tá? Então eu consigo olhar com mais atenção, ali, com mais carinho, para grupos menores de módulos, né? Extraindo a máxima potência desses conjuntos menores, tá? Isso, em alguns casos, é vantajoso, né? Se você tem telhados, né? Ou situações aí em que existem muitas sombras, é interessante você ter um equipamento com várias entradas, tá? Mas, normalmente, na maior parte dos casos, né? Na maior parte das situações, 2 ou 3 entradas já é suficiente, não precisa ter mais do que isso, tá? Até porque, quanto mais você aumenta o número de entradas de inversor, né, mais componentes você tem. Então, pensa que para cada entrada de um inversor, para cada entrada de MPPT, você vai ter um conversor boost. Você vai ter um transistor, você vai ter diodo, você vai ter indutor, capacitor, você vai ter uma necessidade de processamento maior. Então, isso torna o equipamento mais complexo, mais caro, né? E também favorece a redução da vida útil do equipamento, né? Quanto mais componentes você tem em qualquer equipamento, não é só no inversor solar, quanto mais equipamentos, maior é a chance de falha, né? Então,
nem sempre é bom você ter, ou nem sempre é necessário ou conveniente, né, você ter inversores com muitas entradas, né? Então, 2, 3, normalmente é o que a gente encontra no mercado e é mais do que suficiente para a maior parte dos projetos, tá? Nesse gráfico aqui a gente está mostrando o funcionamento de um algoritmo de MPPT, tá? O que tem nesse gráfico? A gente tem a tensão em função do tempo, tá? Então, o tempo está passando, e o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo a tensão de entrada do inversor mudando. Então, você tem vários degrauzinhos aqui, né? A tensão diminuindo, a tensão estabiliza aqui, mas ela nunca fica precisamente num valor, porque o algoritmo de MPPT sempre fica perturbando, mesmo que ele tenha chegado ao ponto de máxima potência, ele não sabe que ele chegou, ele fica perturbando, ele está programado para perturbar. A função do MPPT é ficar o tempo todo perturbando os módulos fotovoltaicos. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, nesse intervalo de tempo que nós vemos aqui, o sistema se estabilizou em torno de 140 volts. Então, 140 volts é a tensão de máxima potência daqueles painéis nesse momento. Tá? Mas a gente vê a tensão oscilando, né? Ela aumenta, depois ela diminui, então ela fica oscilando em torno desse valor de 140 volts. Tá? Nesse momento que eu estou mostrando aqui com o mouse, tá? Vocês enxergam o meu ponteiro do mouse aí? Não tenho certeza se... Você pode confirmar para a gente, Ariel? Não sei se... Sim, Marcelo, a gente tá conseguindo ver sim. Tá? Perfeito. Tá, porque facilita a explicação, né? Então, nesse instante que eu estou mostrando aqui, né, houve alguma modificação lá no sistema. Passou uma nuvem, alguma coisa aconteceu lá que mudou a localização do ponto de máxima potência. O que acontece? Aí o algoritmo vai em busca do novo ponto. Então, a tensão dos módulos, né, a tensão de entrada do inversor, começa a diminuir, tá? E depois se estabiliza aqui num novo valor. Depois aconteceu outra coisa, a nuvem saiu, então agora o algoritmo sai em busca da nova configuração, né, do novo ponto de máxima potência, chega aqui em 140 volts. Depois aconteceu uma outra coisa, então aí agora a tensão ótima para a operação dos painéis é perto aqui de 160 volts, então o algoritmo vai buscar essa tensão. Então ele fica o tempo todo ali mudando a tensão dos painéis, em busca da máxima potência, em busca da tensão ótima de operação. Né? Aqui é um outro gráfico que ele mostra a mesma coisa aqui, que nós estamos vendo aqui, mas nesse primeiro gráfico nós estamos vendo a tensão de entrada do inversor ao longo do tempo. Tá? Aqui nós estamos vendo a potência do sistema fotovoltaico ao longo do tempo. Então a potência estava num certo ponto aqui, ó, em torno de 5.000 watts, aconteceu alguma coisa, a nuvem saiu, alguma coisa mudou lá, né, no sistema. O sistema, então, agora parte em busca da nova potência máxima, chega aqui, estabiliza. Aí passa uma nuvem, aí o sistema vem, de repente a potência cai, né? Aí o sistema busca a nova máxima potência, estabiliza. Aí a nuvem sai, né? Então, a gente está vendo aqui a mesma situação anterior, mas olhando agora para a potência, né? Ó. A potência subiu aqui, mas não é, ó, e parou nesse ponto aqui, tá? Porque a nuvem saiu, por exemplo. Tá? Mas esse não é o ponto máximo. Agora o algoritmo tem que sair em busca desse ponto. Ele vem aqui vagarosamente, encontra aqui, estabiliza. Então ele está sempre fazendo esse trabalho para a gente. Tá? Então a presença do MPPT nos inversores ela é importante, primeiro, para colocar os painéis para trabalharem sempre no seu melhor ponto operacional, tá? E também porque a gente não sabe, né? O inversor não sabe o que vai ser colocado na entrada dele. Né? Você não vai lá, quando você instala o inversor, você não vai lá na configuração e determina, né? Tem tantos painéis em série, tantos em paralelo. Você não informa para o inversor as características do painel. Ele não sabe o que está entrando para ele ali. Então você pode colocar qualquer número de painéis, qualquer potência, modelo, claro, né? Respeitando aí as características de entrada, né? Os limites de tensão, mínimo, máximo, etc. Mas o inversor não sabe o que tem ali. Então ele precisa desse algoritmo até para isso, para que o inversor se adapte ao
tipo de painel, a quantidade de painéis, né, que você colocou ali para ele operar. Tá? Então, o MPPT é muito importante nos inversores fotovoltaicos. Tá? Nós estamos analisando aqui, tá, duas situações. Primeiramente, tá, quando você tem todos os painéis de um conjunto recebendo a mesma quantidade de luz. Tá? Não importa se o sol está brilhando no seu valor máximo ou se o dia está nublado, não importa. Todos os painéis estão recebendo a mesma quantidade de luz. Tá? Nessa situação, que é a situação mais desejável, né, nós temos uma curva IV, uma curva característica de corrente de tensão, tem esse formato que vocês estão vendo aqui, né? E essa curva tem um joelho, e bem aqui no joelho é que se encontra o ponto de máxima potência. Tá? Olhando aqui para a curva de potência, tá? Nós temos esse comportamento. Né? A potência é zero no início aqui, ela é zero no final. Tá? E nesse valor de tensão, tá? Especificamente nesse ponto aqui, a potência tem o seu valor máximo. Tá? Então é aí que a gente quer fazer os painéis operarem, nesse ponto aí. Em qualquer outro ponto, os painéis vão produzir menos energia. Então, o MPPT precisa colocar os painéis para operar nesse ponto. Bom, isso funciona bem com algoritmos de MPPT simples. Né? Qualquer algoritmo de MPPT é capaz de funcionar muito bem, tá? Em situações como essa. Tá? Porém, né, a gente está vendo aqui do lado direito uma outra situação, que é quando uma pequena parte dos módulos recebe uma sombra, tá? Enquanto os demais continuam recebendo a máxima radiância que eles poderiam receber. Então, é o caso típico de sombras causadas por objetos próximos. Né? Você tem um telhado cheio de painéis solares, mas tem uma chaminé ali, ou tem uma árvore, ou tem um prédio, uma casa vizinha, que em alguns momentos do dia provoca uma sombra ali em um ou dois painéis. Tá? Qual que é o problema disso? Né? Quando você tem sombras parciais, né, esse que é o nosso principal problema aqui, sombras parciais, você modifica a curva característica do painel solar, do conjunto de painéis solares. Tá? Você cria degraus dessa curva. Né? A gente está vendo aqui, ó, tem dois módulos sombreados. Tá? Então eu criei dois patamares aqui. Ó. Tem um patamar superior aqui, tá? E tem um patamar inferior. Tá? Isso sempre vai acontecer sempre que você tiver uma parte dos módulos sombreada. Tá? Se você olhar aqui para o gráfico da potência, tá? Você vai ver que também ele tem um comportamento aí diferente. Tá? Cada joelho desse aqui, né, cada curvatura dessa aqui, representa um ponto de potência máxima. Então, nós temos aqui um ponto que é de potência máxima de verdade, né, ou seja, é a máxima potência que esse conjunto de painéis nessa condição de sombreamento conseguiria fornecer. E tem um outro ponto aqui que a gente chama de máximo local ou pico local, né? Que é o ponto de máxima potência associado a esse joelho aqui. Tá? E aí que mora o perigo. O inversor solar não é suficientemente inteligente, ou seja, o algoritmo de MPPT que equipa a maior parte dos inversores solares não é suficientemente sofisticado, tá, para perceber que existe luz no fim do túnel. Né? Ele está preso aqui num valor pequeno de potência, tá, sendo que ele poderia trabalhar nesse outro valor aqui, tá? Mas ele não enxerga isso. Por quê? Porque é um algoritmo simples, é um algoritmo que está programado para provocar perturbações. Então ele vai ficar perturbando os painéis e vai ficar preso aqui em torno desse ponto. Tem uma ilustração melhor aqui para isso. Vou passar o slide aqui para frente. Aqui, ó, né? Esse aqui é o problema. Existem dois pontos de máxima potência nessa curva, um máximo global e um máximo local. Né? A gente prefere operar no máximo global, obviamente, porque ali tem mais energia. Mas o algoritmo fica preso, ele fica perturbando os painéis sempre em torno desse ponto aqui. Tá? Qual seria a situação desejável? Né? A gente desejaria que o inversor pudesse enxergar
que além, aqui é uma outra figura, né? Além desses 2 pontos aqui, isso aqui já é uma curva mais complicada, né? A gente tem 3 pontos aqui de máxima potência, né? Então, o inversor precisa enxergar aqui, ó, eu tenho esse ponto aqui, eu tenho esse ponto, mas eu tenho esse outro aqui, onde eu extraio muito mais potência dos módulos. Tá? Então, tem que ter alguma maneira de o inversor enxergar isso. Tá? Deixa eu passar para um outro gráfico aqui. Aqui, ó, esse gráfico é mais interessante para ilustrar o que a gente está dizendo aqui. Tá? Quando você tem um algoritmo de MPPT dinâmico ou um algoritmo inteligente, qualquer que seja o nome, né? São algoritmos mais complexos, tá? O inversor torna-se capaz de escapar do máximo local, né? Ele não precisa ficar preso para sempre no máximo local, ele consegue perceber que existem pontos de maior potência nessa curva, e ele vai em busca desse ponto. A gente está ilustrando aí uma situação, né, simples, né? Com 2 máximos, mas você pode ter nos sistemas reais, você pode ter 2, 3, 4, 5 máximos locais, tá? O que torna bastante desafiadora a operação do inversor. Tá? Então, nesse caso aqui, o algoritmo de MPPT inicialmente localizou o máximo local, mas de alguma forma ele conseguiu escapar, ele conseguiu pular para essa outra parte aqui da curva, e aqui ele saiu em busca, né, ele saiu rastreando um novo pico, né, até encontrar aqui a potência máxima, né, o pico global desse conjunto de módulos. Tá? É isso o que faz o sistema que a Fronius denomina Dynamic Peak Manager, né, ou seja, é um gerenciamento dinâmico do pico de máxima potência, tá, do pico de potência dos módulos fotovoltaicos. Tá? A ideia por trás desse algoritmo, tá, é que ele não seja um algoritmo estático. Né? O que seria um algoritmo estático? Ele está programado para produzir uma determinada perturbação a cada 1 segundo, por exemplo. Tá? Então, a cada 1 segundo ele aumenta em 1 volt a tensão do painel solar, ou diminui em 1 volt. Ele só faz isso, é só isso que ele sabe fazer. Esse é um algoritmo tradicional. O algoritmo dinâmico utiliza alguma técnica, existem várias para isso, tá? Tem técnicas baseadas em séries matemáticas, tem técnicas baseadas em inteligência artificial, tem milhares de técnicas possíveis, tá? Mas a ideia por trás de todas essas técnicas, tá, é que você torne o algoritmo dinâmico, né, como a gente está denominando aqui, tá? Então, o algoritmo ele modifica o seu comportamento ao longo do tempo, de acordo com a situação em que ele se encontra. Então, esse algoritmo dinâmico, ele pode, por exemplo, experimentar de tempos em tempos, produzir perturbações um pouquinho maiores. Né? Inicialmente, ele produz perturbações de 1 volt, né, por exemplo. Tá? Daqui a pouco, ele vai lá e produz uma perturbação de 1,5 volt, 2, 3. Tá? Ele vai experimentando, ele vai mudando o seu comportamento de forma dinâmica, tá? Até detectar, né, que isso tem uma vantagem ou não. Se não tiver vantagem, aí ele volta e continua ali no seu funcionamento tradicional, com pequenas perturbações. Mas se ele perceber que teve alguma vantagem, né, ele pode seguir naquela direção, tá, encontrando aí o máximo global. Essa aqui é a filosofia dos algoritmos de MPPT dinâmicos ou inteligentes. Tá? É uma teoria bastante extensa, né? Não é o objetivo aqui do nosso webinário entrar em teoria sobre isso. Tem trabalhos acadêmicos, científicos sobre isso. Tem uma tese de mestrado de um pesquisador do nosso grupo. Eu acabei não tendo tempo de colocar aqui, mas depois, quando eu for disponibilizar esse material para vocês, eu coloco o link desse material, né? Uma tese produzida pelo meu colega Hugo. Tá? Ele estudou no mestrado dele algoritmos de MPPT para situações de sombreamento parcial. Tá? Então, é uma linha de pesquisa vasta, né? Um assunto que é pesquisado no mundo inteiro, e os fabricantes de inversores pegam alguns desses algoritmos, algumas dessas técnicas, e colocam nos seus equipamentos. Tá?
Como é que a gente percebe, como é que a gente tem certeza se um algoritmo desse está funcionando? Tá? Bom, para o usuário, né, para quem tem um sistema fotovoltaico, a única maneira de você perceber isso é avaliando ao longo do tempo a diferença entre ter e não ter. Tá? Essa avaliação é difícil, né? Você não tem base de comparação, né? Você não vai comprar um inversor e deixar desligado o MPPT dinâmico durante um ano, tá? Beleza, gerou tanto de energia durante um ano. Agora eu vou ligar agora o sistema de MPPT dinâmico e vou ver se melhora. Pode ser que melhore, mas pode ser que naquele outro ano choveu mais, né? De repente o resultado vai ser pior. Qual que seria uma base de comparação interessante? Eu tenho 2 sistemas fotovoltaicos idênticos, tá? Mesmo número de painéis, mesma potência, tudo igual, a mesma sombra, todos eles são idênticos, só que aqui no sistema número 1, eu tenho um inversor com MPPT tradicional. No sistema número 2, eu tenho um inversor com MPPT dinâmico. Beleza, eu deixo isso ligado durante um tempo, vou lá e analiso, meço, né? E eu vou ver que o sistema dinâmico me deu uma geração de energia muito maior ao longo do tempo. Tá? Essa seria uma maneira aí para o usuário do equipamento fazer esse teste. Tá? Em laboratório, nós conseguimos avaliar o funcionamento desses algoritmos, tá? E determinar se eles funcionam ou não, se eles são bons ou não. Tá? Um dos planos que nós temos, isso aí vai ser feito em breve, tá? no nosso laboratório, é criar uma classificação, né? Criar uma tabela, um ranking de equipamentos fotovoltaicos no Brasil, tá? Mostrando o que tem de bom e o que tem de ruim em todos eles. Tá? A ideia não é criticar equipamentos, não, mas nós vamos mostrar para o mercado, né? O consumidor quer saber, o projetista, o integrador quer saber, né, quem são os melhores, quais são os melhores e quais são os piores equipamentos. E não basta você ir lá e olhar o catálogo do equipamento. Né? No catálogo do equipamento vai estar dizendo que ele é maravilhoso. Né? Todo fabricante exalta as características do seu produto. Né? Então, é necessário que um laboratório independente, né, um organismo independente, imparcial, olhe para esses equipamentos e diga, olha, esse aqui ele é muito bom, mas o algoritmo de MPPT dele não foi capaz de detectar determinadas situações, tá? Não funcionou. Já esse outro fabricante que a gente fez o mesmo teste e deu isso, ó, tá? Sem querer favorecer nenhum fabricante ou desmerecer nenhum fabricante em particular. Mas a ideia é realmente mostrar para o mercado que existe aí à disposição do consumidor. Né? Então a gente começou já a fazer alguns testes, tá? Nós já testamos 2 equipamentos, tá? Um deles foi o Fronius, tá? Tem um outro equipamento que nós testamos também. Não vou falar aqui, né, do concorrente no webinário da Fronius, né? Mas quem quiser depois entra lá nos meus artigos e vocês vão ver quais são os equipamentos que a gente vem testando, né? Além desses, a gente vai testar outros também, tá? Então, essa aqui é uma bancada de testes de inversores, tá? Nós temos aqui um simulador de rede elétrica, tá? Poderíamos ter conectado o inversor diretamente à rede elétrica? Sim, mas como a gente está em laboratório, a gente prefere sempre conectar no simulador de rede. Tá? O simulador de rede é um equipamento que reproduz o comportamento de uma rede elétrica com mais segurança. Né? Eu tenho proteções aí de sobrecorrente, sobretensão. Não seria necessário aqui, porque eu estou testando um equipamento comercial, mas quando a gente faz pesquisas e desenvolvimentos, a gente prefere fazer isso usando o simulador de rede. Tá? E para determinados testes também, o simulador é importante. Né? Não é o caso aqui desse teste que nós vamos mostrar, mas se eu quisesse, por exemplo, testar como o inversor se comporta diante de uma rede elétrica com tensão distorcida, ou se eu quiser testar os limites operacionais, né? Tensão mínima, tensão máxima desse inversor. Então, aí eu preciso realmente de um simulador de rede, porque não tem como fazer como simular, né? Como fazer esses testes aí numa rede elétrica comum. Tá? Bom, então nós temos aí o simulador de rede, temos aqui um equipamento muito importante também em laboratório, que é o simulador de módulos fotovoltaicos. Tá?
Ah, mas como é que eu vou testar um equipamento em laboratório? Bom, eu poderia ter uma usina solar no meu telhado, tá? Poderia ligar o inversor nessa usina e poderia fazer testes. Seria ótimo, funcionaria muito bem, só que não daria para fazer teste dias nublados, à noite, e mesmo que eu tivesse sempre uma condição climática muito boa, todos os dias do mês, né? Mesmo que fosse possível utilizar painéis solares reais, eu não conseguiria reproduzir determinados comportamentos, determinadas situações, tá? Para comparar equipamentos. Veja, eu vou comparar 5 equipamentos, 5 fabricantes, tá? Eu preciso ser justo nessa comparação. Eu preciso colocar nesses 5 equipamentos o mesmo conjunto de painéis solares e reproduzir as mesmas sombras, as mesmas curvas características, tá? Para poder dizer realmente se existe diferença ou não entre esses equipamentos. Eu só consigo fazer isso com um simulador de módulos fotovoltaicos. Então o que esse simulador faz? Ele reproduz o comportamento elétrico de um conjunto de painéis. Tá? Então eu não preciso ter uma usina solar para testar um inversor. Eu preciso ter, preferencialmente, né, um simulador de módulos. Tá? Então, nós ligamos aqui o simulador ao inversor Fronius, o inversor Fronius Simo ou Simo, Ariel, como é que vocês falam? Aqui no Brasil a gente chama como Simo mesmo, tá? Então, e lá fora eles também acabam utilizando como Simo. Beleza, só para a gente falar certo aí. Então, o Fronius Simo. Tranquilo. Ligamos aí o simulador de módulos ao Fronius Simo, conectamos a saída do Fronius ao simulador de rede elétrica, tá? E a gente partiu então aí em busca de informações, né, em busca de observações do comportamento do sistema de MPPT que tem lá dentro, que eu não conheço, eu não sei qual é o algoritmo que a Fronius usa, ela nunca vai dizer isso para mim, isso é um segredo industrial do fabricante, né? O máximo que eles dizem para a gente é, olha, nosso equipamento tem um MPPT dinâmico. Será que tem mesmo? Vamos olhar, vamos fazer o teste, vamos fazer a prova e vamos ver se tem. O que a gente está mostrando aqui são curvas de corrente e tensão e curvas de potência, tá? Que a gente consegue programar no simulador de painéis solares. Então eu programo o que eu quiser, eu programo um string de 10, de 15 módulos, tem 2 módulos sombreados, ou tem um módulo sombreado na ponta e o outro no meio, ou tem um array com 3 strings, e cada string tem um módulo sombreado, o outro tem 2. Eu posso fazer qualquer configuração que eu quiser, tá? Simulando aí inúmeras condições que seriam encontradas na prática. Tá? Aqui são alguns exemplos. Tá? A primeira figura que você vê aí está mostrando 2 curvas, uma curva de corrente e tensão, que é a curva azul, e uma curva de potência, que é a curva vermelha. As 2 curvas numa situação ótima, né? Que é quando você tem o sol brilhando, seja lá com a intensidade que for, mas todos os módulos recebem a mesma iluminação. Nas outras curvas, né, nos outros gráficos que nós vemos aí, no centro e no lado direito, nós já temos aí situações de sombreamento parcial. Né? O gráfico central está mostrando aí uma situação bem ruim. Olha só que horrorosa essa situação. Né? Nós temos vários pontos de máxima potência. Tá? Esse aí é um sistema que tem várias sombras em vários pontos, tá? Um telhado. E é uma situação comum. Isso aí é mais comum do que a gente imagina. Tá? É lógico que essas situações devem ser evitadas pelo projetista do sistema fotovoltaico. Né? Ele tem que prever que, por exemplo, só vai ter sombra do lado direito do painel de manhã e do lado esquerdo do painel, né, ou do array, né, conjunto, vai ter sombra à tarde. Agora, se eu tiver um sistema que tem sombra o dia todo em alguma parte dos painéis, aí é um sistema ruim, um sistema mal projetado. Né? Eu deveria evitar esse tipo de situação. Alguma sombra, em alguns momentos do dia, é normal. Tá? Agora, um sistema totalmente sombreado, como a gente vê aí por aí nos projetos aí, né? O caso típico é projetos em telhado quando tem a platibanda. Né? O projetista ele quer usar a máxima área de telhado
ele quer vender mais painéis para o cliente, né? Achando que isso vai ter uma vantagem. O cliente acha que isso vai ser vantajoso para ele, não vai, né? E aí tem sombra o dia todo, né? Em qualquer horário do dia que você olhar, tem sombra em cima daqueles painéis. Isso não é legal, né? Isso tem que ser evitado e a melhor forma de você evitar isso é se preocupando com esse problema no projeto. Então você já tenta reduzir o problema no projeto. Agora, sempre vai ter alguma sombra. E aí como é que você resolve esse problema? Usando um inversor, né? Uma das maneiras, né, de resolver esse problema, usando um inversor que tem essa capacidade de MPPT dinâmico. Tá? Então, aqui na curva central, a gente vê uma situação bem crítica, com vários pontos de máxima potência, e aqui do lado direito, a gente vê aí uma curva mais moderada, aí, né, com apenas 3 pontos de máxima potência. Tá? Aqui são só exemplos de coisas que a gente consegue fazer, de situações que a gente consegue reproduzir em laboratório, utilizando um simulador de painéis solares. Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês duas curvas, dois gráficos que foram obtidos durante um teste com o inversor Fronius-Simo. Tá? Existe um vídeo para esse teste, depois eu até coloquei aqui na apresentação o link para vocês. É bem legal você ver essa coisa acontecendo em tempo real, né? Tem uma bolinha amarela que aparece aqui, tá vendo? Essa bolinha indica. Tá? Então, quando você liga o inversor, todo inversor, tá? Sem exceção, ele começa a fazer o rastreamento da máxima potência aqui pela tensão máxima. Seria a tensão de circuito aberto dos módulos fotovoltaicos. Tá? Essa curva aqui, ela tem 3, não dá para ver aqui, mas tem 3, né? Ó, tem 3, não, 4, desculpa. Tem 1, 2, 3, 4, né? Tem um pontinho de máxima potência pequenininho aqui, tá? Então a gente tem uma curva aí bem ruizinha, bem crítica, com 4 pontos de máxima potência. O inversor começa a operação aqui pela tensão mais alta. Tá? O que aconteceu nesse caso aqui? O inversor começou a operar, aí ele rastreia a máxima potência, ele vem para cá e estabiliza aqui nesse ponto aqui. Beleza. Se fosse um inversor comum, tá? Um inversor com um algoritmo de rastreamento de máxima potência tradicional, esse inversor ficaria preso nesse valor de potência, né, de 3,2 kW, para sempre. Tá? Aliás, poderia ser até pior. Né? Se você olhar aqui na curva, né, você tem um ponto de máxima potência aqui embaixo. Ó. Potência aqui quase zero. Né? Ele poderia ficar preso nesse ponto aí. Ou seja, não ia gerar nada de energia. Né? Você tem um monte de painéis lá, pagou caro, investiu, tem uma chaminézinha lá fazendo uma sombrinha. Né? Um filetinho de sombra que derruba toda a geração do sistema. O inversor não é capaz de se proteger contra isso. Né? Então, mas supondo que esse inversor tradicional tivesse conseguido chegar nesse ponto aqui, ó, onde a gente está com a seta amarela aqui, ele ficaria preso aí para sempre. Tá? Se você tiver um sistema de MPPT dinâmico, você vai sair desse ponto aí, tá? E vai chegar nesse outro ponto aqui. A gente está mostrando aqui o ponto número 2, que corresponde a um valor de potência cerca de 2 vezes maior. Tá? Então, é muito interessante, é muito importante, tá, que nas situações de sombreamento parcial, tá, o inversor tenha essa capacidade. Tá? Senão, você vai trabalhar aqui. Né? Aí a diferença, né, entre... Né, a gente sabe que no mercado aí, não estou falando nenhuma novidade aqui para vocês, né? O pessoal às vezes me critica aí que tem opiniões fortes. Eu não tenho opinião forte, eu estou simplesmente constatando a realidade, né? A gente tem aí maus profissionais no mercado, a gente tem maus equipamentos no mercado, né? Existe uma guerra de preços, né? A empresa A fornece um orçamento de, sei lá, R$ 7 por watt pico para o cliente, né? Aí chega a empresa B e fornece um por 4,5.
Tá? Você compara os orçamentos, você vai ver, o número de painéis é o mesmo, a potência do inversor é a mesma, mas ninguém está olhando para a qualidade do painel, a qualidade do inversor, a qualidade da instalação, da mão de obra, a qualidade do DPS, da string box, do cabo, etc, etc, etc. Né? Então, são inúmeras variáveis aí que entram na composição de custo de um projeto fotovoltaico. Infelizmente, o mercado consumidor não está ainda preparado para avaliar esses orçamentos, né? Para comparar essas empresas, esses profissionais, comparar os equipamentos, né? Uma coisa que a gente está fazendo aqui, né? A gente está usando como exemplo aqui o Fronius, né? O objetivo nosso não é exaltar o Fronius, dizer que o Fronius é melhor, né? O objetivo nosso é mostrar que existem equipamentos e equipamentos. Tá? Então, é importante que você que está me ouvindo aí, né? E quantas pessoas me ouvindo aí? Umas 5 pessoas aí? Será, Ariel? Quantos membros a gente tem aqui eu não A vi gente aqui. chegou a mais de 150 pessoas. Olha só, que beleza. Então tem 150 pessoas aí, provavelmente 150 integradores, projetistas, né? É importante que vocês saibam levar essas informações para os seus consumidores, para os seus clientes, né? Mostrando a importância de ter qualidade. Né? E um dos itens de qualidade, né? Especificamente aqui no assunto do nosso webinário, é MPPT. Tá? É fundamental que você saiba explicar isso para o seu cliente. Tá? Bom, vamos analisar aqui outra situação. Ó. Nós temos uma outra curva aqui, tá vendo? O que muda de uma curva para outra? O número de módulos que está sombreado, quantidade de strings, etc. Né? A gente produziu aqui alguns padrões meio aleatórios durante os testes. Né? A gente vai, nos próximos meses aí, a gente já ia fazer isso, mas o coronavírus atrapalhou a nossa equipe se dispersou, está todo mundo com medo de sair na rua, né? Ninguém está trabalhando agora, né? Como trabalhava antes, né? Mas assim, o nosso objetivo aí nos próximos meses, assim que a situação se normalizar, é criar um padrão de teste, né? Criar um conjunto de curvas características, simulando algumas situações comuns nos sistemas práticos, tá? Estabelecer um procedimento de teste e a gente vai começar a testar. Vamos testar o inversor Fronius, vamos testar o inversor A, B, C, D. Vamos submeter todos os inversores às mesmas condições, né? Rigorosamente idênticas. Tá? E vamos olhar como é que eles se comportam. Tá? O Fronius já se comportou bem aí em alguns testes iniciais que a gente fez. Essas curvas que a gente produziu aqui são extremamente complexas. Né? Difícil você ter um algoritmo de MPPT que consegue superar essas condições aí. Né? Aqui você vê, ó, o inversor começou a trabalhar aqui próximo de 500 volts, aí ele pulou aqui para o ponto 1, isso não está mostrado aqui nesse gráfico, isso já aconteceu antes, né? Depois ele pulou aqui para o 2, tá? E de novo, né, reforçando o comentário, se fosse um inversor comum, primeiro, não teria nem chegado no ponto 2. Se tivesse chegado no ponto 2, provavelmente ficaria no ponto 2. Tá? O inversor com MPPT dinâmico, ele é capaz de chegar aqui no ponto 3. Tá? Então, trabalhando aqui no valor de 6,8 kW. Tá? Então, você vê aí a vantagem, né? O ganho que você tem com um algoritmo de MPPT dinâmico. Aqui tem o vídeo, depois vocês podem assistir. Esse vídeo está no LinkedIn, eu coloquei também no meu Instagram. Vocês podem me seguir aí nas redes aí. Eu estou sempre postando algumas novidades, algumas informações. Né? Eu gosto bastante de divulgar informações, né? De levar para o público as coisas que a gente estuda, as coisas que a gente desenvolve. Enfim, é uma satisfação muito grande que eu tenho. Então, sempre que a gente tem uma novidade, algum resultado interessante, eu vou lá, coloco no LinkedIn, coloco no Instagram, escrevo também alguns artigos a respeito. Né? Então, tem esse vídeo aí que a gente produziu durante o teste, tá? Que mostra esse algoritmo funcionando em tempo real. Você acompanha ali ao vivo
né, o funcionamento dele. É bem interessante esse vídeo, tá? Recomendo que depois vocês assistam. Bom, eu cheguei aqui ao fim com a minha apresentação. Deixa só eu mostrar aqui para vocês alguns artigos. Aqui tem os contatos, tá? Tem o site do laboratório. O site ainda não está totalmente completo. A gente vai colocar mais informações em breve, tá? Tem aqui o meu e-mail, tem o contato da nossa secretaria, se você precisar de algum serviço ou de alguma informação nossa, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês alguns artigos. É interessante vocês. Aqui no Canal Solar eu tenho publicado, né? Aliás, agradeço bastante ao pessoal do Canal Solar por me ceder esse espaço, né? Eu gosto muito de escrever artigos, mas, né, não adianta eu escrever e guardar aqui no meu computador. Eu preciso mostrar isso para o mundo, eu preciso mostrar para as pessoas, né? O Canal Solar tem me proporcionado essa experiência. Então, aqui tem diversos artigos que eu venho produzindo. O último deles foi sobre o fator de forma dos módulos fotovoltaicos, um assunto polêmico, aí, um assunto que muita gente estava perguntando, né? Como é que é esse negócio do fator de forma? Isso é importante, não é? Nesse artigo eu respondo essa pergunta, tá? Aqui está um artigo sobre o Dynamic Peak Manager, né? Foi um assunto que nós abordamos aqui no nosso webinar, tá? E tem mais coisas aí, degradação dos módulos. Isso aqui é interessantíssimo. Eu mesmo não sabia disso, né? Eu aprendo muito estudando e recebendo dúvidas das pessoas, né? É uma coisa que eu não sabia. Para um clima quente, por exemplo, né, como o de Manaus, né, que é a cidade que eu cito nesse artigo, os módulos fotovoltaicos tradicionais não são muito adequados. Tá? É recomendável que você utilize módulos double glass. Tá? Eu abordo esse assunto nesse artigo aí. Tem um artigo aqui falando sobre o inversor por dentro. Então, tem uma série de materiais aí, de artigos que eu vou produzindo ao longo do tempo e vou disponibilizando aqui no Canal Solar. Recomendo que vocês sigam o canal, tem muitos artigos, não só meus, mas de outros especialistas também, pessoal aí que vem trazendo conhecimento para o mercado, que é muito importante. O mercado brasileiro, mercado solar, né, assim como outros, né, mas falando aqui do solar, ainda carente de informações, tá? Bom, é isso. Então, me coloco à disposição agora para responder algumas dúvidas aí, se vocês tiverem. Deixa eu ver o que tem aqui. Vamos lá. Que eu vejo as... Onde que é mesmo que eu tenho que ir, Ariel, para ver aqui as perguntas? Aqui achei a pergunta. Deixa eu ver aqui. Perguntas. Oh, só isso de pergunta, gente? Deixa eu ver aqui quantas perguntas tem aqui. Ah, não, tem bastante coisa aqui. Caramba, quanta pergunta. Deixa eu ver se eu consigo responder algumas aqui. Enquanto a gente tem tempo para responder algumas perguntas ainda, Ariel? Temos sim, professor. Eu só queria que o Vitor entrasse aí no webinar, que a gente vai fazer um sorteio aí de um brinde, tá? Ele Ah, vai passar a perfeito. programação da próxima semana também. E... Mas você pode responder algumas dúvidas, tá? Eu vi que também teve uma interação bem grande aqui do pessoal, né? Então, a galera ficou até o fim, tá? Então, boa parte do pessoal ficou até o final. Mas se Tá. você quiser responder algumas dúvidas Tá. já, Enquanto vocês apresentam aí o sorteio, eu vou dando fica uma olhada tranquilo. que tem de pergunta e vou pegar aqui umas duas ou três para a gente tentar responder, tá? O que eu não consegui responder aqui ó, ao vivo, depois eu posso escrever e a gente produz um artigo ou coloca no material as respostas, tá? Então tá, passa a palavra aí para vocês, então. Beleza, professor, obrigado aí pelas informações. A gente vai dar sequência aqui enquanto você dá uma olhadinha nessas dúvidas. Queria só fazer um comentário também, né? Parabenizando mais uma vez aí o professor e a todos aí do laboratório da Unicamp. Realmente é fundamental que a gente tenha
esses especialistas aí em apoio ao mercado, dando suporte, trazendo informação. A gente fica bem feliz em saber que o investidor da Fronius respondeu aos testes aí que vocês realizaram. Depois, quem tiver a curiosidade, entrar lá no canal Solar e dar uma olhadinha no artigo, né? Lembrando que o Dynamic Peak Manager ele está presente em toda a linha da Fronius também, né? Então, vocês fizeram um teste no cimo, mas todos os equipamentos possuem essa tecnologia aí, né? Isso é um grande diferencial nosso aí. Pessoal, vamos só falar um pouquinho das apresentações da próxima semana, tá? Então, a gente vai continuar com os webinários aí, tá? Então, na terça-feira, a gente vai ter aí mais um parceiro, então vai ser a Victron, e a gente vai falar de sistemas off-grid, tá? Então, ele é um parceiro, a Victron é um parceiro global aí da Fronius, e a gente desenvolve soluções para aplicações off-grid. Então, a gente vai estar com o pessoal da Victron aí, o Jorge, na terça-feira às 10 horas, tá? Na quarta-feira, a gente vai falar sobre configuração do monitoramento. Então, é uma apresentação bem operacional aí, principalmente para quem instala os inversores. A gente vai mostrar como você executa a configuração do monitoramento, Data Manager, como você gerencia a sua instalação no SolarWeb. Muita gente tem dúvidas sobre isso, sobre como você cadastrar a instalação, como você faz o gerenciamento, eu consigo ceder direitos de visualização para quem. Então, a gente vai abordar todos esses temas aí na quarta-feira, às 5 horas da tarde, tá? E na sexta-feira, a gente vai falar sobre os menus ocultos dos inversores da Fronius. Então, também é uma apresentação muito voltada a quem trabalha diretamente com equipamento. Então, a gente vai falar sobre quais são os menus que vocês podem acessar, quais são as informações que estão presentes nesses menus, o que você pode tirar de informação, quais são os parâmetros que você pode mudar, tá? Os parâmetros que podem ser alterados dentro desses menus. E essa apresentação vai ser na sexta-feira, às 5 horas da tarde também. Então, na semana que vem, a gente vai ter mais 3 webinars aí, tá? Um com um parceiro que é a Victron e 2 com o nosso time de especialistas aqui da Fronius. E hoje, né, a gente vai fazer um sorteio aqui de um kit e nas próximas semanas a gente vai continuar também com essas promoções, tá? Então, hoje é o primeiro dia, a gente vai fazer o sorteio de um kitzinho da Fronius. Nas próximas semanas também isso vai acontecer e provavelmente nas próximas semanas vou dar um spoiler aí para vocês e a gente vai ter alguma coisa de equipamentos também no sorteio, tá? Então, ainda estamos discutindo aqui, mas pode aparecer alguma coisa aí de smart meter, tá? Então fiquem atentos aí ao nosso webinar, tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou também projetar a minha tela aqui para a gente sortear. Na verdade, a gente já fez o sorteio, tá? Durante a apresentação, eu vou apresentar para vocês aqui quem foi o ganhador, a equipe de marketing da Fronius que gerenciou isso. Lembrando que o ganhador ele teve que participar dos 2 dias de apresentação, tá? Então a equipe de marketing recebeu todos os dados da apresentação de ontem e da apresentação de hoje, que a gente lançou a promoção na segunda-feira. Então a apresentação de ontem e hoje já foi feita a conferência aqui. Só ganha quem participar realmente de todas as apresentações e tem que ficar até o final, tá? Então a pessoa tem que estar online aí, tá? Senão não vale, senão não vai ganhar, tá? Deixa eu só ver aqui para eu poder projetar para vocês.
Pessoal, Daniel Lira aqui falando, enquanto o Vitor está abrindo lá, só para lembrar que esses sorteios, né, eles são divulgados em nossas redes sociais, então para a semana que vem as regras serão participar dos 3 dias de apresentação, né? Então fiquem ligados lá no Facebook, LinkedIn, Instagram, tudo vai ser divulgado lá, tá? Enquanto o Vitor ele está ajeitando a tela aqui. Só um momentinho, pessoal. Legal, pessoal. Tive um probleminha aqui com o PowerPoint, tá? Seguinte, então a gente já fez o sorteio e o ganhador aí do kitzinho da Fronius é o José Stanley de Paula, tá? José Stanley de Paula, a gente já está com o contato dele aqui. Então a equipe de marketing vai entrar em contato com ele para fazer o envio do kit, tá, pessoal? Então, parabéns aí ao José Stanley, ele acompanhou os 2 webinários, as 2 apresentações, tá? Muito bem. Então, vou voltar aqui para o professor Marcelo, tá? Ele vai tirar as dúvidas aqui de vocês e, como eu comentei, na próxima semana a gente vai manter essa sequência aí de promoções e sorteios, ok? Professor, vou voltar. Pode voltar o áudio para você aí para responder os questionamentos. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo novamente? Sim, estamos ouvindo. Tá, perfeito. Primeira dúvida, será que esse José Stanley não é funcionário da Fronius, não, hein? Esse sorteio aí está sendo auditado aí por alguém aí? Como é que é? Brincadeira. A equipe de marketing da Fronius é feroz quanto a isso aqui. Não, a minha dúvida é, não tem um kitzinho desse aí para o professor também? Opa, com certeza. Com certeza. Os participantes, parceiros, com certeza. Legal, legal. Depois eu vou cobrar então, hein? Ó, respondi aqui algumas dúvidas. Deixa eu só comentar uma ou outra aqui, rapidamente, para a gente também não se alongar muito aqui. Peraí, agora eu perdi aqui o lugar onde ampliei aqui a tela. Aqui, achei. Aqui o... Deixa eu ver aqui. Só um instante. Vamos ver uma dúvida aqui, né? Nós temos a especificação do inversor que nos diz a capacidade de operação dele. Um exemplo, inversor de 10 kW. Quando temos múltiplos MPPTs, temos múltiplos circuitos que são individuais. Gostaria de saber como que o inversor faz essa dinâmica. Usa um MPPT com a potência? Sim, né? Como eu mostrei lá no início da apresentação, ele vai ter... Cada MPPT vai ter uma parte da potência total do inversor, tá? Então, dessa forma que os inversores são organizados, tá? Eu vou escrever aqui para vocês ficarem com a resposta. A potência dividida entre os MPPTs. Vamos ver o que tem mais para frente aqui. Tem algumas perguntas que eu já respondi, mas não vale a pena a gente também comentar aqui. Teve pergunta sobre a estrutura fixa ou tracker, não é o assunto aqui do webinário, mas respondi aqui. Na minha opinião, a estrutura fixa é para ser usada em solo, né? Desculpa, tracker é para ser usado em solo e em telhado nem pense em colocar um tracker. Telhado tem que usar a estrutura fixa e ponto final, tá? Um colega de Manaus perguntou sobre os módulos, né? Então, é aquilo que eu comentei no final da apresentação. Você deve usar preferencialmente módulos double glass, né? Se você olhar, isso é uma coisa que pouca gente sabia. Eu não sabia.
né? Se você for olhar as condições de garantia de um fabricante, ele vai dizer que nas condições climáticas de Manaus, por exemplo, os módulos standard, os módulos que têm o backsheet de plástico, né, a parte traseira branca, eles já não se encaixam nas condições de garantia. Você só consegue ter a garantia do produto com o módulo double glass. Um negócio bem interessante isso aí. Isso por causa das condições de umidade, né, muita umidade, muito calor. Isso degrada muito o módulo, né? Aqui um colega perguntou se na situação de overload, eu não entendi bem a pergunta dele. Ele fala que o inversor se protege quando a tensão aumenta, etc, etc. Bom, só resumindo aqui, para esclarecer a dúvida, quando você tem um overload, né, o que é um overload? Você coloca mais painéis do que a potência do inversor. Por exemplo, você tem um inversor de 10 kW e você coloca 15 kW de painéis nesse inversor. Pode fazer isso? Pode. Isso é muito comum nas usinas, tá? Você faz um overload para aumentar um pouco o rendimento da usina, né? Então, existe um cálculo que é feito, não é um cálculo simples, né? Até que ponto eu posso aumentar, né, a quantidade de painéis para produzir mais energia, tá? sem gastar muito. Ou seja, qual que é a resposta que a gente busca? Qual que é o custo-benefício de fazer um overload e até que ponto esse overload pode ser feito? Isso é mais uma questão econômica do que técnica. Do lado técnico, qual seria a implicação? O inversor tem que ser capaz de suportar esse overload, tá? E, tá? Além disso, tá? O inversor, você tem que entender que o inversor de 10 kW, ele nunca vai passar de 10. Tá? Então, ele vai clipar, né? Ele vai grampear a curva de potência. Você pode ter lá um conjunto de 15 kW, mas a potência máxima que você vai tirar desse conjunto de módulos é 10 kW. Por quê? Porque o inversor só vai ter 10. Tá? Isso estraga o inversor, isso esquenta o inversor. Não acontece nada com o inversor. Ele foi feito para trabalhar em 10 kW. Simplesmente ele vai chegar em 10, que é o seu limite, e vai ficar estacionado ali. Tá? Isso que é o que acontece numa situação de overload. Então não vai ter nenhuma grande consequência aí para o inversor. Tá? Aqui um outro colega perguntou sobre necessidade de utilização de sensores, né? Não foi o assunto do webinário também, mas nunca vi o uso desses sensores em projetos, né? A não ser em projetos muito grandes, onde você queira realmente fazer um monitoramento da sujeira do módulo, né? Esse tipo de monitoramento pode disparar ações de limpeza, enfim, né? É um negócio que você pode ter, é interessante, mas não é obrigatório, né? Não se usa muito aí nos projetos comerciais, tá? O que mais te pergunto aqui? Professor, Oi, posso falar? pode falar. Fala aí. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante aqui. O pessoal questionou, é mais operacional, né? Questionando do Dynamic Peak Manager, né? Se ele já é ativo, né? No inversor. Vou falar pela Fronius, no caso dos inversores da Fronius, geralmente ele já vem ativo, tá? Como eu comentei, na semana que vem a gente vai ter um webinar falando dos menus. Pelos menus você consegue desativar o algoritmo, tá? Mas geralmente ele já vem ativo. Tá? Obrigado, professor. Excelente, essa é uma boa observação, porque já me perguntaram isso. E aí, vem ou não ativado isso aí, né? É bom que o usuário saiba primeiro que existe isso, né? Então a gente tem que levar essa educação aí para os usuários. É importante que ele saiba verificar se está ativado ou não. Tá? Uma pergunta também que vem ocorrendo com frequência é: eu preciso ativar? Tá? Vou colocar a minha opinião aqui. Tá? Se você tem um sistema que não tem sombras, tá? Você não precisa ativar o Dynamic Peak Manager. E você não deve também ativar, porque o Dynamic Peak Manager ele pode ter um efeito contrário, ele pode atrapalhar o sistema, né? Numa situação em que não tem sombra, não precisa de um algoritmo de MPPT tão sofisticado, né? Então tem casos e casos, né? Então é uma opinião minha aí. Deixa eu ver o que mais tem de pergunta aqui.
Deixa eu ver para o final aqui. Aqui, ó, uma pergunta interessante, que onde eu encontro o link para o webinar da próxima semana, né? É uma pergunta aí que o pessoal da Fronius aí pode responder, né? Obrigado. Obrigado, professor, pela pergunta aí. A gente está divulgando, tá, esses webinários nas redes sociais da Fronius, viu, pessoal? Alguns grupos aí também estão recebendo os links. Então, peço que vocês fiquem atentos aí ao LinkedIn, ao Instagram da Fronius, ao Facebook, que é onde nós estamos fazendo essa divulgação, tá? Tem uma pergunta aqui sobre potência reativa. Também não foi o assunto do webinário, né? Eu não sei se já teve esse assunto no webinário? Exploraram isso? Então, Senão a gente pode... A gente não falou sobre esse assunto, até peço, assim, o pessoal acaba mandando muitas perguntas que não são referentes ao tema do webinar, tá? Então, eu peço que, assim, por gentileza, se vocês tiverem mais dúvidas a respeito de assuntos que não foram tratados no webinar, vocês mandarem para a gente como sugestão para os próximos webinars ou mandar para a gente por e-mail, tá? Para o nosso suporte técnico. E vocês podem sempre contatar também o professor através, enfim, do endereço de e-mail que ele disponibilizou, os contatos dele nas redes sociais, tá? E professor, eu só queria agradecer você, a gente já estendeu bastante tempo, né? A gente já passou aí meia hora do tempo do webinar. Então eu queria agradecer você pela disponibilidade, por ter tratado aqui de um tema tão legal aqui sobre os algoritmos, né? Então, assim, querendo ou não, o que você falou, a gente ainda é muito carente com relação a estudos, artigos e, enfim, um estudo mais aprofundado ainda sobre energia solar. Claro, é algo ainda muito recente para todo mundo, mas a gente já tem aí algumas referências no mercado que estão trazendo cada vez mais e mais conteúdo, como é o caso aí da Unicamp, do LESF, né, do laboratório. Então, assim, acho que foi de extrema importância, contribuiu demais aqui para o conteúdo, que foi o objetivo dessa semana, né? Então, o IFSP mostrou também um pouquinho dos cursos, ontem o FSC também mostrou um assunto bem legal de comissionamento, e hoje a questão dos algoritmos de MPPT. Então, acho que a gente conseguiu contribuir bastante no desenvolvimento e o crescimento, o desenvolvimento do conteúdo, né, de aprendizado de todos os participantes, instaladores que estiveram aqui com a gente, tá? Então, agradeço. Para quem tem dúvida, esses webinars, essas apresentações vão ficar disponíveis em nosso canal do YouTube, tá? Então, fiquem tranquilos, essas apresentações também vão ser enviadas para vocês através de PDF, tá? Então, vocês vão receber por e-mail, fiquem tranquilos, tá? O nosso marketing vai mandar para vocês por e-mail. E lá no nosso canal também do YouTube tem uma série de outros webinars que a gente já fez, tá? Então, a gente fazia webinars mensais, claro que agora com essa questão do corona a gente tem feito quase que diariamente, mas tem lá a lista de uma série de outros webinars que a gente tem feito, tá bom? Então, qualquer sugestão, entre em contato com a Fronius através do marketing ou suporte, e também, se vocês quiserem mais algumas informações com o Marcelo, contatem ele por e-mail, tá bom? Muito obrigado, Marcelo. Se quiser se despedir do pessoal, mas mais uma vez fica o agradecimento da Fronius e meu particular, também dos nossos especialistas, tá bom? Muito obrigado. Beleza, gente. Então, parabéns aí a vocês pela iniciativa de organização dos webinários. E já estou ansioso aí pelas próximas participações. Tem muitos assuntos interessantes que a gente pode trazer ao público. Então, agradeço aí a todos que participaram e fico à disposição aí de vocês por e-mail ou pelas redes sociais aí, me procurem, a gente conversa aí e tenta levar informações aí para vocês, tá bom? Então, obrigado aí, bom dia a todos, boa tarde, né? E até a próxima, então.